Olá, querido licenciando e licencianda de Ciências Biológicas. Nós vamos hoje continuar a unidade didática de número 05. Nós vamos estar trabalhando hoje a ideia da aula prática ou atividade prática. Vai ser uma das aulas mais desafiadoras deste curso, porque nós vamos estar trazendo novidades da área da reflexão sobre a parte didática. E, ao mesmo tempo, a gente vai poder estar, de uma certa maneira, trazendo uma reflexão filosófica sobre o que seria uma atividade prática. Então, a gente vai fazer uma rápida revisão, vamos estar falando sobre tecnologia e conhecimento tácito, relação professor-aluno, concepções alternativas e o que é uma atividade prática. Nós vamos estar ministrando 3 blocos, no caso, né? Esse primeiro bloco, o segundo bloco serão gravados, o terceiro possivelmente gravado, mas eu gostaria de marcar uma aula. Se não for possível marcar essa aula, a gente vai marcar um momento de tirar dúvidas. Vamos rapidamente para a nossa revisão. Inicialmente, nós conversamos que a relação didática ela é triática, né? Primeiro, nós temos o polo do aprendiz, que é o aluno, nós temos o polo do professor, que é o ensino, e o polo do saber, que é o conteúdo. Aqui nós estamos mostrando, né, o polo psicológico, porque se trata normalmente de referenciar ligado à psicologia sobre o que é aprender, o polo pedagógico sobre o que é ensinar, e o polo epistemológico sobre que conhecimento é esse, né? E nesse polo nós falamos sobre o saber ensinar para o saber ensinado, né? O saber ensinado é aquele saber praticado pelo professor e que leva o aluno a praticá-lo, né, em algum nível. Isso nós chamamos de transposição didática e nós já conversamos que funciona por meio das organizações didáticas biológicas, né? Tarefa, técnica, discurso tecnológico e teoria. Né? A relação entre o saber e o ensino, que é aquilo que o professor executa ou orienta o aluno, passa por uma trama conceitual e nós vamos tratar, inclusive, nessa unidade, a questão dos obstáculos de aprendizagem, que são coisas que existem e que impedem uma compreensão. Nós temos, em relação ao professor e o aluno, o contrato didático, que você deixa claro o que o aluno deve fazer e qual é o seu papel, para a questão da ideia da devolução e da contradevolução das atividades. O aluno aceite a responsabilidade que ele tem que estudar, que ele tem que fazer a tarefa. Se ele não assumir essa responsabilidade, na verdade, o seu trabalho vai estar impossibilitado. E nós temos aqui, entre o saber e o aluno, as representações e as concepções, que é uma área muito ampla e muito bem documentada. Infelizmente, vamos falar muito pouco sobre isso, mas recomendamos que vocês estudem. Aqui, somente para lembrar novamente, o expediente didático. Todo aluno é levado a tomar uma ação. Então, todo saber ele só existe enquanto praticado, né? O aluno ele vai produzir uma formulação daquele saber, que é algum nível de prática, solução de problemas, execução, exercício de fixação, né? Alguma forma de elaboração. Vai passar por uma validação, que é aquele produto que o aluno está fazendo, ele realmente confere com aquilo que o professor está orientando, seja teoricamente, conceitualmente, procedimentalmente, atitudinalmente, né? E aí passa pela institucionalização, que é o processo de correção, que o professor concorda ou não, está correto ou não, corrige ou não. E aí vai para a dialética, que é justamente reportar que está de acordo, os objetivos foram alcançados, ou que não está de acordo e o aluno tem que retornar para a ação, uma nova reformulação, validação e institucionalização. E aí nós temos a questão que toda atividade ela é uma situação, ela vai levar a um problema, e esse problema pode ser didático, que depende do professor interagir em todo momento, em cada passo da sequência didática. A didática, que o professor ele tem uma relativa autonomia junto ao aluno, o aluno ele vai fazendo determinados passos, né?
tomando suas próprias decisões, e temos a situação não didática, que não depende do professor. O aluno, ele propõe, ele executa e ele já traz o produto, né? No caso, o professor, ele só vai estar trabalhando na institucionalização. Então, vamos lá sobre conhecer ciência, né? Essa ideia de situação, problema, pesquisa, como é que funciona? Então, primeiramente, vamos relembrar o conhecimento. O que é o conhecimento? Tradicionalmente, o conhecimento, ele é uma crença, quer dizer, você acredita em algo. Não precisa ser algo necessariamente elaborado. Você acredita em algo. Ela tem que ser verdadeira, quer dizer, ela deve, em algum nível, corresponder à realidade, e ela é justificada. Então, uma crença verdadeira não é conhecimento. Ela precisa ser justificada. E essa justificação, ela vai depender do tipo de conhecimento. Se é um conhecimento religioso, ele vai ter um método de justificação religiosa, por exemplo, a revelação ou a tradição doutrinária. Se ela for ligada, por exemplo, à tradição do conhecimento comum, ela vai ter uma assessoria da empiria e da aceitação popular. Se ela, por exemplo, é um conhecimento científico, então a justificação é científica, então vai passar pelos rigores do procedimento científico, de uma elaboração conceitual, por uma passagem de uma verificação, e essa verificação ela tem que ser reportada na comunidade científica para ser aceita ou não. Dito isto, normalmente nós entendemos conhecimento de uma maneira geral como conhecimento proposicional, quer dizer que é um conhecimento simbolizado, é um conhecimento versado por meio de proposições. E o que é uma proposição? É uma relação de conceitos, estruturando uma forma de árvore, né? Um conceito em relação a outro, que vai gerando premissas simples, premissas diferenciadas, até elas serem mais complexas. Por isso que eu falei que ela tende a ser em árvore. Por isso que nós dizemos que o conhecimento, ele é proposicional. Mas tem outros tipos de saberes que nós usamos e eles são muito reais. Primeiro, nós temos o saber de memória. O que você jantou? Você tem como justificar? Não, você vai ter que usar sua memória. Ah, eu jantei jaraqui com farinha. Eu jantei um cheeseburger com Coca-Cola. Foi, mas como? Você tem como provar? Se não cortar os meus intestinos para retirar, não tem como dizer. Não foi necessariamente gravado, não tem necessidade disso, eu estou usando a memória. Então, ele é uma crença verdadeira, mas ela não é justificada. Mas ele é um saber. Nós temos a associação intuitiva de formas, que popularmente ele é muito trabalhado na psicologia da Gestalt, né? Como é que você reconhece a fisionomia de um amigo? Da sua mãe, do seu pai, por exemplo, seu namorado, marido e pessoas que você entende que conhece. É uma formulação psicológica que você tem uma interação de formas, né? Ela não é justificada. Nós podemos até pela Gestalt dizer que é assim, mas prová-la que é assim, a gente não tem, porque é um fenômeno interno da mente humana, feito a memória. E o saber fazer, esse é o mais interessante, né? Ele é laboral. Por exemplo, andar de bicicleta. Ah, ela é justificada porque as pessoas veem que eu ando. Sim, você pode transformar isso em uma proposição, mas o ato de andar em si não é uma crença verdadeira justificada. Mas ainda assim é um saber. Então, pessoal, grande parte da nossa vida não é conhecimento científico e não são saberes justificados. São coisas que nós tratamos todos os dias, a memória, as nossas intuições de forma e os nossos saberes fazeres, né? Isso pode ser simbolizado e ser transposto em proposição? Pode, mas ele perde. Por exemplo, como é que eu falo, eu consigo transpor
tudo o que acontece quando eu ando de bicicleta, quando eu ando de patins, eu consigo transpor em escrita proposicional? Não dá, pessoal, não dá. Eu posso, e só sai fazer o máximo possível, mas é um saber de outra ordem. Infelizmente, a academia, ela ignora muito isso, mas a gente que é do ensino, nós valorizamos, especialmente devido a isso, a própria aula prática. Você vai ter que usar vários tipos de ações que são importantes para a construção do conhecimento. Sem elas, não daria para construir determinado conhecimento, mas elas não são a nível de justificação, apesar de nós usarmos baseada na teoria. Contudo, a ação laboral em si, como é que nós agimos, movemos os braços, os dedos, as habilidades de como manusear determinados objetos de laboratório, não estão sujeitos necessariamente a uma justificação científica, a um nível de personalização das ações. Eu até brinco, digitar um texto. Tem gente que digita de várias formas. São as mesmas teclas, sim, mas como você digita é diferente de outras pessoas. Você pode ter feito um curso de datilografia e ter uma técnica de digitação sem olhar o teclado. Você pode ter aprendido sozinho e você depende de olhar o teclado e digitar. Mas o fato é que você faz o trabalho. E isso é um saber praticado. Vamos lá, continuar. Então, atividade prática. O que faz um conhecimento necessitar de atividade prática? Então, a pergunta é: o que distingue no conhecimento o teórico e o prático? Então, no caso, a gente teria que dizer qual é a característica do teórico e qual é a característica do prático. É possível eu identificar isso com facilidade? Eu deixo essa pergunta. Vamos imaginar. Você vai fazer uma redação sobre ensinar genética a partir dos problemas da tipagem sanguínea. Você pode dizer que não fez nenhuma prática, que você só está elaborando por meio teórico, mas observe, você está fazendo um texto. Ali não tem técnica, não tem meio laboral. A própria forma de pensar conceitualmente a partir do sistema AB0 ou ABO já não seria também um procedimento de pensar, uma forma correta de pensar, que você não pensaria de outra maneira, ou você evita de pensar de outras formas? Então, a minha questão é: o que diferencia o teórico do prático? Então, os nossos conteúdos, como nós falamos na nossa última aula, nós temos o conceitual, que nós aproximamos do conceito de ortodoxia, ou uma opinião correta. Ela vai ter justamente fatos, definições, conceitos, proposições, que é uma relação de conceitos, e teorias, né? Nós temos o conteúdo procedimental, que nós aproximamos do conceito de ortopraxia, ou prática correta, que seria técnicas, procedimentos, processos e métodos que eu aplico. E o conteúdo atitudinal, que nós aproximamos do conceito de ortopatia, né? Ou emoções ou paixão dirigida de maneira correta, né? Seriam os nossos afetos, nossas posições valorativas, as nossas emoções, regras, normas e atitudes valorativas em geral, né? Então, nós vamos precisar de uma filosofia que aporte os conteúdos do bloco prático. Observe aqui, se nós formos pensar na teoria da praxeologia, no nosso bloco prático, nós vamos ter aqui os procedimentos, ou conhecimento procedimental, e o atitudinal. Ele vai justamente sustentar o conhecimento conceitual e atitudinal, que, por sua vez, sustenta o outro. Professor, atitudinal aparece duas vezes? Sim, porque todo procedimento eu tenho tonalidades valorativas, eu tenho determinados procedimentos por norma, por regra, né? E o conceitual também, eu utilizo assim. E sem contar que nós temos as nossas preferências.
teorias, temos nossas preferências por ações, né? Então, quando a minha preferência está ligada ao nível conceitual, né? Então, está no bloco teórico. Quando as minhas preferências, emoções e afetos estão ligados a uma forma mais prática de fazer, está ligado ao procedimental. Então, ela está aqui nos dois, né? As nossas atitudes, elas são atitudes emotivo-valorativas, vamos assim dizer, né? Então, está presente nos dois. Não existe ação sem emoção, em outras palavras. Não, professor, eu consigo fazer uma coisa totalmente desapaixonada. Não é desapaixonada, na verdade, você faz algo com, ou, vamos dizer assim, com uma apatia, ou com uma forte emoção. Mas, vamos dizer assim, a apatia não é falta de emoção. Da mesma maneira, quando você diz, o café está frio, não é falta de temperatura, é uma temperatura um pouco mais baixa. Você diz que o café está quente, a temperatura é mais alta. Estou usando aqui uma analogia. A mesma coisa, emoção e afetos nunca deixam de existir, tanto nas nossas posições teóricas, definições e proposições, tanto nas nossas atitudes de técnicas, procedimentos e tarefas, né? Então, como é que eu posso justamente associar o procedimental com o conceitual? E lembrando que isso está imerso nas minhas posições emotivo-valorativas, né? Nós vamos usar a filosofia da tecnologia de um filósofo, creio que ainda está vivo, que é o Don Euler, né? Dos Estados Unidos. Ele vai falar da relação pós-fenomenológica humano-tecnologia-mundo, né? Nós aprendemos por meio das interações dos artefatos tecnológicos. E ele sugere dois conceitos, a de micropercepção, que vai dizer que nós temos percepção sensorial dos artefatos, por meio da visão, audição, tato, gustação, né? E nós temos também uma macropercepção, que seria a percepção cultural interpretada pelo contexto. Nós vamos ter um texto especial desse teórico, e você vai poder lê-lo e se aprofundar um pouco mais, né? E aí o que acontece? Ele vai dizer que a micropercepção alimenta a macropercepção. E a macropercepção, ele dá sentido à micropercepção. Por exemplo, micropercepção aqui. Nós temos as tecnologias sensíveis ao tato e à empunhadura nas mãos, né? Roupas e um martelo, você põe um martelo. O sapato, você calça, é uma forma de vestir. Está protegendo o seu tato e, ao mesmo tempo, está, de uma certa maneira, aumentando o seu contato, né? Ampliando ele, estendendo. Visão. Você pode estar usando óculos como eu uso, melhora, né? Tem vezes até que eu esqueço que eu estou de óculos, né? Então, uma micropercepção que ela é corrigida pelo uso de um artefato tecnológico de lentes, né? Audição, uso do fone de ouvidos. Eu estou usando aqui para poder fazer a minha gravação e me ouvir. O paladar, o uso de temperos. Tem gente que, por exemplo, pensa que comida é algo natural. Não, comida é uma tecnologia para efeito alimentício. Tanto que você vai ter várias comidas industrializadas. É uma grande área da economia. E aqui a macropercepção, que está ligada à nossa percepção cultural, né? Um jantar social, você vai ter o uso de talheres e jogo de jantar, sem contar que você tem uma dinâmica de condutas sociais, conduta de como conversar, conduta de como se posicionar, conduta de como usar o talher, né? Então, quer dizer que aqueles instrumentos que você usa para se alimentar, ele é dirigido pelo ambiente cultural. O ambiente cultural impõe formas de você usar, de tal maneira que, se você estivesse jantando sozinho em casa, você não usaria, talvez, garfo e faca, usaria uma colher, não usaria um prato, comeria na frigideira ou na panela, não sei. Eu estou aqui hipotetizando, né? Mas a nossa cultura, ela indica como nós usamos os artefatos e ela estimula. Se eu não sei usar talheres, por eu ir para um jantar, eu vou aprender a usá-los, né? Na escola, por exemplo, material didático, eu aprendo a usar lápis, caneta, borracha, caderno,
livro didático, computador hoje em dia, né? No esporte, os uniformes, tanto de vestir como aqueles de proteção, né? E no lazer, escutar música, dançar. E é dançar? Dançar. Dançar eu vou estar incorporando movimentos com base em uma determinada melodia. A música, ela funciona como uma tecnologia e eu a exprimo por meio de uma dança, que vai se tornar uma linguagem corporal. É uma técnica, tanto que tem várias técnicas de dança, né? Gente, isso tudo é tecnologia. E tem muita gente que pensa que tecnologia são artefatos digitais eletrônicos. Não. Todo corpo que é utilizado junto ao homem com uma função, ele torna-se de corpo para objeto. E todo objeto, ele é um artefato tecnológico. Repetindo, todo corpo que ele é tomado pelo homem para ser usado com uma função ou finalidade, torna-se objeto. E todo objeto, ele, ao homem, é um artefato tecnológico. Uma colher é um artefato tecnológico, não tem nada de eletrônico nele. Uma caneta é um artefato tecnológico. Um papel é um artefato tecnológico. Cada cultura vai ter seus tipos de artefatos tecnológicos e nós até comparamos as culturas por meio dos seus artefatos tecnológicos, que nós vamos entender o seu conhecimento e o seu uso cultural, né? Então, nós temos artefatos tecnológicos de alta complexidade e aquelas de média e de baixa complexidade. É interessante, pessoal, porque só existe cultura com tecnologia, com artefato tecnológico. Você quer mudar a vida das pessoas, você tem que produzir tecnologia, você tem que produzir cultura, em outras palavras, né? E lembre-se, o que é cultura? Cultura, ele vem da palavra cultivar, né? Se você for lembrar da narrativa mitológica bíblica, né? Que Deus mandou o homem cultivar a terra, né? Então, essa ideia que o pessoal chama de mandato cultural. Então, é trabalhar sobre ela de maneira responsável, ao mesmo tempo que você vai estar produzindo e desenvolvendo por meio de técnicas, produção de conhecimento da melhor maneira possível, não simplesmente para explorar. Segundo esse mito bíblico, ele fala que é para ordenar e para cuidar. Então, não é simplesmente para explorar, né? Infelizmente, nós temos uma mentalidade moderna, um renascentismo que ensina a dominar, né, para explorar como se fosse uma máquina. E entendemos que a natureza, especialmente a biologia, os organismos biológicos, elas têm uma certa dignidade. E nós entendemos que ela, junto com os grandes níveis de organização biológica, precisam ser vistas, né, de maneira racional e não simplesmente de maneira com uma lógica de exploração pura e simplesmente. Então, para Hilde, ele vai estar falando que nós temos especialmente três tipos de relação humano-tecnologia-mundo, né? A primeira é a relação de primeiro plano, quando eu tenho um artefato diretamente comigo, que eu utilizo, né? Ele vai chamar de incorporação. No caso aqui vai ser a relação humano-tecnologia, me relaciono com o mundo. Por exemplo, meus olhos com os óculos, eu vejo melhor o mundo. Minhas mãos com um cajado, uma bengala, né? Eu consigo me locomover. Interessante, por exemplo, como cegos, a sua bengala, ela é uma extensão, literalmente, do seu corpo. Ele bate, ele ouve, né? Aonde é que está o meio-fio e consegue se localizar no mundo. Os ouvidos e os fones, por exemplo, né? Eu consigo escutar melhor. Tem algumas pessoas que têm problema de audição, que colocam aparelhos de ampliador de volume de som, né? Que contribui para a sua qualidade de vida. O que eu acho bem interessante é o corpo e a direção de um carro. Você, por exemplo, os pés, você movimenta os pedais da embreagem, freio e o pedal do velocímetro. Você tem nas mãos o guidão
e as passagens das marchas, e na sua visão você tem ali a imagem por trás do vidro do para-brisa, das vias, das ruas, com as regras, né? E aí o que acontece? De primeira você é meio travado, você erra ao ponto da embreagem, da marcha, mas depois de um certo ponto parece que você e o carro é um só. Você sente o carro, se o carro está baixo, se não está, se o carro anda rápido, está lento. Até o som do motor você percebe se está um som bom ou se está um som que evidencia alguma irregularidade, né? Isso é uma experiência de incorporação. Você incorpora aquela tecnologia ao seu sistema biológico e se torna a sua extensão. Os óculos estendem a sua capacidade de visão. Uma lente, um binóculo estende a sua capacidade de ver. O microscópio estende a sua capacidade de ampliar, né? Um cajado ou um guarda-chuva estende a sua capacidade de proteger e se locomover, né? Os fones de ouvidos, de poder ouvir melhor ou ouvir outras coisas que não seriam ouvidas somente sem os fones, né? E é o seu corpo se adaptar a uma ferramenta, seja ele parcialmente ou seja todo o corpo, como nós mostramos a direção de um carro. Bem, a relação de primeiro plano da hermenêutica, né? Ele vai ter a relação humano e ele vai observar uma tecnologia como uma representação do mundo. Um exemplo seria um viajante quando ele olha um mapa. O mapa ele fica como se fosse uma metáfora, uma representação do próprio local. O mapa ele é sempre limitado. Você tem mapa político, mapa rodoviário, você tem mapa de vias, você tem mapa de esgoto, você tem mapa de qualquer coisa, né? Então, o mapa é uma representação. Quando você, por exemplo, está dentro de uma indústria, você vê os indicadores de temperatura. Vamos imaginar aqui uma usina nuclear. Os técnicos não precisam tocar na caldeira para ver que está quente. Ele vai ter ali vários indicadores. Ele vai ver ali a pressão, indicador de temperatura, indicador de vazão, indicador de quantidade de energia que está sendo produzida. Então, esses vários indicadores são puramente hermenêuticos. A pessoa ela manuseia aqueles botões como se fosse a própria coisa. Um outro exemplo, você não precisa, se você estiver num local muito frio e você vê a temperatura, pelo medidor de temperatura ali dizendo que está abaixo de zero, você não precisa botar a mão lá fora para saber se realmente está abaixo de zero. Você confia no termômetro. O termômetro ele é uma ferramenta hermenêutica de medição, né? Você interpreta. Então, na escola nós temos o leitor gráfico fenômenos, né? Também uma incorporação. Aqui, olha, a incorporação é o início, né? A experiência hermenêutica, ela é de início uma experiência que ela se torna incorporada com a prática. Quanto mais você repete essas habilidades, se lembra, né? Especialmente, você vai estar incorporando ou internalizando, se você quiser usar uma linguagem de Vygotsky. A terceiro nível seria a alteridade. Nós colocamos aqui um humano, ele interage com a tecnologia e essa tecnologia representa um mundo. Ele é parecido com a hermenêutica. Qual é a diferença? É que, no caso, o ser humano ele interage com um determinado tipo de tecnologia que o ser humano não somente lê, ele interage e aquela tecnologia responde. E aqui nós colocamos, por exemplo, um jogo de videogame, né? Você tem um jogador e você tem um console de videogame. Você vai estar ali mexendo, vamos dizer que é uma brincadeira de luta. Você coloca o comando para cima, o seu avatar pula para trás, ele recua para frente, ele avança para baixo, ele abaixa, né? Então você vai interagindo com aquela realidade virtual, né? Então, no caso, o mundo ele é representado pelo jogo, mas o mundo real não. Agora vai ser um mundo criado, né?
E nós temos hoje, especialmente agora com a pandemia, demais isso, né? Usando diversos aplicativos, nós temos uma relação de alteridade. A gente mexe nas coisas como se fosse até um outro ser vivo, até como se fosse uma outra pessoa, pensando até que existe ali uma inteligência, né? Essas três são relações de primeiro plano. Vamos para a relação de segundo plano, que seria as tarefas automáticas. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando e ao mesmo tempo tem um computador, tem lâmpadas ligadas, né? E eu nem percebo que está ligado. Então, são tarefas que funcionam automaticamente, equipamentos que estão funcionando e que nos dão uma qualidade de vida ou ação necessária, que faz com que nós tenhamos uma resposta do nosso meio, né? Por exemplo, refrigeradores, ar-condicionados, geladeiras, né? Elas estão funcionando, continuamente funcionando, e você não precisa, você não está consciente que aquilo está ligado. Você percebe que alguma coisa acontece quando elas quebram, falta energia, né? Então, isso é bem interessante, é uma relação de segundo plano. Você sabe que está lá, mas você não está sempre consciente disso. E qual é o efeito disso? O efeito é que você age com um determinado entendimento de existência, mas não está ocupando a sua relação de primeiro plano. E aqui nós chamamos atenção ao conceito de casulo tecnológico. Os ambientes, eles são projetados tecnologicamente, talvez a sua casa, mas tem outros que são totalmente projetados para ter interações tecnológicas. Não se esqueça, tecnologia, ele é quase que sinônimo de cultura quando nós falamos que estamos cultivando, né? Um laboratório, ele é tecnicamente planejado. Aonde vai ficar a estufa, onde vai ficar o microscópio, aonde vai ficar a eletroforese, onde vai ficar cada equipamento, o tipo de tomada, para o tipo de voltagem, para o tipo de refrigerador. Então, todo ele é planejado. Você entra em um local artificialmente montado, que naturalmente não poderia existir. Ele é um casulo tecnológico. Um avião é a mesma coisa, ele é um meio de transporte altamente tecnológico. Isso tem importância para quê? É que, de uma certa maneira, o nosso psicológico, nós navegamos por meio de narrativas, como nós vimos em algumas aulas atrás, né? E nós temos adotado a narrativa tecnológica como uma substituição religiosa. Por exemplo, quem gosta de Jornada nas Estrelas, Star Trek, ele se imagina em um casulo tecnológico como uma nave espacial. O futuro está fora da Terra, está no universo, né? Nas viagens, né? Ou até mesmo na questão de você achar que a consciência pode ser encapsulada por cartuchos. Aí nós fazemos um retrocesso com uma visão platônica, que mente é uma coisa e corpo é outra, né? Parece que existe uma possibilidade de separação. Até hoje as teorias ligadas à biologia e à psicologia diz que não é possível separar corpo e mente, né? Mas a gente acredita, então a gente usa essas narrativas e a gente chama essa ideia do controle total por meio de um ambiente tecnológico, né, de cápsula tecnológica. Então, como é que fica, pessoal? Fica assim. Toda a nossa experiência de aprendizagem ele inicia por algum nível de incorporação. E nós temos um segundo nível, que é o nível hermenêutico, que é de leitura, né? Todo tipo de leitura ela é incorporada. E o terceiro tipo é de alteridade, é quando eu faço uma interação com um artefato que simula um determinado ambiente, que eu também posso incorporar esse tipo de relações, né? Os tipos de habilidades que eu tenho. Vamos aqui pensar, né? No caso, relação de incorporação. Olho e lente. Eu posso observar um objeto biológico. Esse caso, eu pego uma lente e vou olhando e vou observando as estruturas, né? É também uma relação de incorporação com a lente. Mão e lápis e texto. Isso não é hermenêutico, mas também, para poder chegar no nível hermenêutico, primeiro tem que passar pelo nível de incorporação da ferramenta. Papel, lápis e mão, né? Mão tocando e incorpora uma forma de como manusear um lápis, uma caneta, né?
Aqui, ouvidos e sons de aviso e máquina, né? Vamos dizer que você tem máquinas aí, micro-ondas, apita, tum, 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 então você sabe que aquele tipo de som na máquina indica uma determinada operação finalizada. Corpo, direção e microscópio. Você vai ver ali que você não mexe só com as mãos, é a mão, é a costa, o pescoço, é a cabeça, é os olhos, é a posição que você coloca ali os seus olhos, né? É como você manuseia o plastrão, o canhão, né? Platina, a própria, a, a própria lâmina, lâmina, né? A passagem de lente para lente. Então você está usando quase todo o seu corpo, né? Pelo menos os membros superiores como um todo, né? Você está usando ali. Então tudo isso é incorporado. Com o tempo é tudo meio desarticulado, mas com a prática você vai articulando esses movimentos, né? Na hermenêutica, nós temos aqui um biólogo, por meio de um mapa, ele navega na floresta. O estudante, que por meio do gráfico entende um fenômeno biológico, né? Por exemplo, gás carbônico e temperatura. Ele consegue fazer essa relação, no qual ele simplesmente tendo uma sensação física não funcionaria. É uma interpretação, né? Nós temos aqui da alteridade o estudante computador aplicativo, que a gente está fazendo agora. Seria uma relação de alteridade, que você meio que responde às atividades que eu faço. Não, professor, é alteridade, o seu está aí, é verdade, né? De uma certa maneira, é alteridade. E as relações de segundo plano você está vivendo a toda hora, a todo momento. E o caso tecnológico é de uma certa maneira o que nós fazemos nos laboratórios, nos museus, nos ateliês e assim por diante. Então, como é que ficaria aí a questão dos conteúdos que nós mostramos lá no início? Nós temos os práticos, procedimentais atitudinais, que dão a base para o bloco teórico da praxeologia, que seria conceituais e atitudinais, assim por diante se alimentam, né? Primeiro, o procedimento está associado ao processo do uso, apropriação e incorporação da tecnologia. Quer dizer que toda aula prática usa tecnologia? Sim, você sempre usou. Talvez você não tenha percebido, mas você agora está usando tecnologia na sala de aula toda hora. Como você usa e se apropria dela, você incorpora, você está fazendo procedimento, você está fazendo um bloco prático, né? O artefato tecnológico, ele pode ser físico, nós chamamos de tecnofato, né? Que seria o lápis, a caneta, o caderno, a balança, o que seja, né? O processo, ele é também tecnológico, ele é uma criação, né? Ele está na linha de método, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, né? Então, o próprio método, ele é tecnológico. E o conceitual, ele é um artefato abstrato. São criações culturais abstratas, simbólicas, que nós ordenamos a nossa forma de compreender. Então, na verdade, tudo é tecnológico, em um certo sentido. A apropriação do bloco teórico, ele é tecnológico, contudo, há um gradiente das ações de elaboração e uso de instrumento físico ao abstrato. Então, eu começo no físico e termino pelo artefato abstrato, né? Então, todo saber, ele é saber se praticado em algum nível. Se eu pratico ele a nível conceitual ou se eu pratico ele a nível laboral. E ou, né? Por quê? Existe eu praticar um conhecimento laboral sem conceitual? Não. Todo tipo de prática, ele é prática e ele é, então, laboral e conceitual. Se eu estou fazendo uma reflexão conceitual abstrato, eu estou usando técnicas de raciocínio. E também, como eu digo, é uma técnica, é uma tecnologia, né? É um objeto para uso humano. Agora, a questão é que muitos conceitos, eles são pouco trazidos para o campo laboral. E aí a aula prática, ela tem esse dever de trazer para o campo laboral. Por isso que nós colocamos que o que seria uma aula prática? É aquela que tem um realce, um destaque para as atividades laborais e procedimentais.
de como se usa determinados tipos de conceitos e teorias. E como incorporamos, então? Essa vai ser uma resposta que nós vamos dar para o próximo vídeo. Sei que foi uma viagem, mas eu tenho certeza que você vai ver os artefatos tecnológicos com outros olhos. Então, pessoal, um abraço e até daqui a pouco.